Olá, pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série Teste de Hipóteses. Nas minhas aulas de teste de hipóteses, eu ensino como você fazer o teste em 4 passos. No primeiro passo, você especifica suas hipóteses. No segundo, você vai especificar o nível de significância alfa. No terceiro, calcular o p-valor. E no quarto passo, você conclui o resultado. Eu tenho uma aula live completa, que se você ainda não assistiu, procura aqui no meu canal no YouTube, vai estar linkado aqui embaixo também, onde eu passo por todos esses 4 passos da forma que você consegue resolver um problema. Porém, aquela aula live foi limitada em 1 hora, então eu comecei agora a gravar uma sequência de vídeos complementares. E na aula de hoje, eu quero falar por que a gente não deve aceitar a hipótese. A gente não usa esse termo aceitar. Na estatística, quando a gente especifica as nossas hipóteses, a gente tem a hipótese nula, a hipótese alternativa, a gente conclui, né, o quarto passo. A nossa conclusão é: a gente rejeita a hipótese ou a gente não rejeita. Mas não rejeitar não é a mesma coisa que aceitar. Eu vou mostrar hoje na aula por que não. E eu queria trazer aqui, agora a gente sai do azulzinho para essa cor mais formal, a gente vai falar sobre um julgamento aqui. Então, eu quero trazer esse problema porque, pelos meus estudos, né, de estatística, esse foi o problema que a gente consegue fazer um paralelo com o teste de hipóteses que eu achei mais interessante. Então, esse é um jeito que eu gosto de explicar. Então, os advogados aí, se tiver algum advogado me assistindo, vocês me falem se faz sentido isso que eu estou falando. Eu não tenho nenhum conhecimento em direito, mas, como eu falei, pelas minhas pesquisas, eu achei muito interessante falar sobre esse exemplo. E se você também não tem nenhum conhecimento em direito, não se preocupe, você vai entender. É uma coisa bem simplesinha e é para você entender realmente o conceito. Então, qual é o problema que a gente tem? Em um julgamento, o réu é tido como inocente. Não tem aquela frase, eu sou inocente até que prove o contrário? É mais ou menos isso. E a gente tem a acusação, a gente tem a parte do réu e a parte da acusação que quer mostrar que esse réu é culpado. Então, vamos botar aí isso na linguagem de teste de hipóteses. Na linguagem de teste de hipóteses, essas são as 2 hipóteses possíveis, né? Relembrando, quando a gente está trabalhando com o teste de hipóteses, a gente sempre tem 2 hipóteses que a gente quer provar e no universo, essas são as 2 opções possíveis. Nesse caso, ou o réu é inocente ou o réu é culpado. Se a gente fosse ver uma coisa, um exemplo numérico, né, que geralmente no teste de hipótese que a gente quer provar é uma coisa numérica, então a gente poderia ter assim, eu quero provar que não sei, o retorno da ação é maior do que 3%. Então, a sua outra hipótese vai ser menor ou igual a 3%. No universo, você não tem outra opção. Ou é maior ou é menor ou igual, certo? Então, aqui é um ou outro. Essas são as hipóteses. Então, aqui a gente vai responder umas perguntinhas. Quais são as hipóteses nula e alternativa? Se você assistiu a minha outra aula, você aprendeu que a gente começa com a hipótese alternativa, porque ela é o que você quer provar. Na verdade, você não quer provar nada, mas nesse julgamento, a acusação quer provar que o réu é culpado. Então, essa é a alternativa, é isso que a gente vai tentar provar, o réu é culpado. Então, qual é a nula? Que o réu é inocente. E a nula, né, é também a outra forma de você ver isso. Uma forma ela é o contrário da alternativa, e a outra forma, ela é assim, o que está acontecendo agora sem que haja nenhuma mudança. Então, no momento, a situação que a gente tem é que o réu ali, ele é inocente. Então, nada mudou, o réu ainda é inocente. Essa é a sua hipótese nula. E a alternativa é o que você quer provar, é quando você quer testar uma mudança. Então, isso aqui eu só estou assim, querendo deixar claro quando a gente está usando, né, termos ou frases em português, né, sem estar usando,
a proporção é maior do que, a média é menor do que, é uma aula conceitual. Mas então, vamos à nossa segunda pergunta. O que significa rejeitar a hipótese nula? Então, se a gente for rejeitar a hipótese nula, a gente está rejeitando essa aqui é a nula. O que a gente conclui? Que o réu é culpado, certo? Então, se eu estou rejeitando que o réu é inocente, logo ele é declarado culpado. Agora, o que significa se nós não rejeitamos a hipótese nula? A gente faz lá nossas análises, nosso teste, e a gente conclui que a gente não rejeita a nula, né? E aí, a gente não está rejeitando isso aqui. Como é que a gente conclui? Será que a gente, então, conclui que o réu é inocente? Ahá, esse é o ponto que eu quero chegar. Então, essa é a parte que os não conhecidos, os com não conhecimento em direito, talvez se perca um pouquinho, né? O meu conhecimento em direito são filmes de Hollywood, né? Então, não tenho, assim, uma familiaridade. Mas a gente nunca pode dizer que uma pessoa é inocente. A gente não conclui que uma pessoa é inocente. O que a gente está fazendo? A gente diz que não há provas para julgar o réu culpado. Ou, em termos jurídicos, né, como eu falei, o pessoal do direito aí que está me assistindo, o termo jurídico seria o pedido de condenação é improcedente. Mas, para que os leigos, né, a galera da matemática e da estatística, a gente entende que não há provas para julgar o réu. Então, quando a gente não rejeita, anula, a gente não está aceitando. Quando a gente rejeita a nula, a gente não tem provas para dizer que a alternativa é correta. Então, essa é a diferença. Ah, é a mesma coisa. A gente nunca pode declarar, sempre pense nisso, a gente não pode chegar, fulano é inocente, porque você não sabe se ele é. Você não tem provas para dizer que ele é culpado. Então, tá, não vamos botar na prisão, mas nunca se sabe, a gente não sabe se ele é realmente. Então, o ponto que eu quero chegar, né? Então, o primeiro, como eu falei, a gente não declara que o réu é inocente, né? A corte. Então, o que a gente faz? A gente coleta provas para tentar provar a hipótese alternativa. No teste de hipóteses e também nesse caso, provas são coletadas para dizer que o réu é culpado. E quando a gente prova a hipótese alternativa, a gente faz isso rejeitando a nula. Na falta de provas, dizemos que não temos evidências para rejeitar a hipótese nula. Então, é assim que o teste de hipóteses funciona. A gente rejeita a nula, a gente está confirmando o nosso teste, a nossa hipótese alternativa. A gente não rejeita a hipótese nula, não temos evidências para rejeitar. Então, a máxima conclusão que a gente tem aqui, né? Não podemos aceitar a nula, mas concluir que não temos provas para rejeitá-la. E aí? Gostou dessa aula? É uma aula bem curtinha, bem conceitual, não temos aqui exemplos, mas eu espero que com isso você tenha entendido a questão do aceitar. Eu já ouvi falar de alguns professores que falam, eu falo aceitar porque é a mesma coisa. Então, como uma professora de estatística, eu queria mostrar que não é a mesma coisa. E se o seu professor fala assim e ele espera que você escreva assim na prova, você até faz, assim, com um pouquinho de dor no coração, mas você até faz, mas saiba que no fundo isso está errado e não leve isso adiante para sua carreira, tá bom? Então, se você gostou, deixa o seu curtir aqui embaixo. Se algum amigo precisa saber, cara, eu preciso falar isso para o meu amigo que fala aceitar, compartilhe com ele o vídeo. E para assistir mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Te vejo no próximo. Tchau!